Fala, meu povo! Hoje eu quero trazer uma matéria especial aqui para vocês. Vou estar conversando com o Jean Carlos. Ele tem um projeto muito legal que é sobre a tarifa zero. Como implantar a tarifa zero no nosso município, ou no seu estado que você está vendo, ou no município que você está vendo. E a gente vai bater um papo com ele para entender melhor sobre essa questão de como implantar e também das cidades que eles já conseguiram implantar junto aos vereadores, prefeitos, a tarifa zero e mostrar que isso não tem um custo muito alto para os municípios. Jean Carlos, é um prazer estar falando com você. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Digital Esmeraldas, para a gente conhecer um pouco desse projeto que vocês estão desenvolvendo a respeito da tarifa zero. Excelente, muito prazer. O prazer é todo meu estar aqui falando com vocês sobre a tarifa zero. Meu nome é Giancarlo, eu sou cientista político formado pela USP e mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, em que eu me especializei em como implementar a tarifa zero no transporte público no Brasil. É o meu tópico de especialização. Eu sou fundador e agora diretor da GV Cidades, que é uma organização sem fins lucrativos que atua com cidades do Brasil inteiro, apoiando essas cidades a levar políticas de mobilidade e clima. E agora, atualmente, nós estamos focados em levar a pauta da tarifa zero no Brasil inteiro. Atualmente, nós temos apoiado 10 cidades do Brasil inteiro a dar viabilidade técnica e política à tarifa zero, à política de gratuidade, assim como ajudando cidades a instituir o transporte público, né? Que, como é o caso de vocês em Esmeralda, vocês não possuem o transporte coletivo municipal, e isso é uma pauta fundamental. Agora nós vamos começar, inclusive, o engajamento com o Ministério das Cidades para apoiar cidades no Brasil que não possuem nenhum tipo de transporte público, porque é fundamental e é um direito constitucional das populações dessas cidades terem acesso ao transporte público no município. Então, esse é um pouco do meu trabalho atualmente. Nós vamos começar agora em março o Mobiliza Tarifa Zero. É um programa da organização que eu lidero que vai apoiar 60 mandatos de vereadores e vereadoras do Brasil inteiro a ajudá-los a discutir a pauta da tarifa zero e a mostrar isso que você falou, que a tarifa zero ela é viável, ela não é cara. Então, no meu trabalho de mestrado, o que eu encontrei foi que 90% das cidades que implementam a tarifa zero, hoje nós temos 122 cidades do Brasil que implementam transporte público completamente gratuito. Nós somos as cidades no mundo com mais experiências de transporte público gratuito. Então, hoje nós somos a referência no mundo inteiro. E essas cidades, 90% delas, ou seja, a grande maioria, gasta menos que 2% do seu orçamento municipal fazendo a política. Então, a gente está falando de uma política pública bastante barata. Essas cidades que implementaram a tarifa zero, por exemplo, é um dado comparativo que eu trago no meu estudo, elas gastam mais transportando lixo do que pessoas gratuitamente. Então, eu acho que isso ajuda a gente a colocar em perspectiva essa ideia que nos foi vendida que a tarifa zero é caro, mas nos mostra que não é caro. E, na prática, a tarifa zero ela tem se posicionado como uma política de desenvolvimento econômico. Então, todo investimento que nós fazemos em tarifa zero não é um custo, é um investimento. Então, as cidades que implementaram a tarifa zero tiveram aumento na arrecadação da receita municipal. Então, o município, a prefeitura passa a arrecadar mais tributos e gerar mais receita para a cidade, o que pode se refletir em mais políticas públicas, em melhoria dos serviços públicos. As cidades que implementaram a tarifa zero tiveram um movimento maior no comércio local, porque as pessoas passaram a transitar mais dentro da cidade. As cidades que implementaram a tarifa zero tiveram um acesso melhor à educação. Então, esse é um desafio que vocês têm aí, né, que precisam se locomover para outras cidades para ter acesso à educação e emprego. A tarifa zero ela pode ser um caminho para conectar e desenvolver o município em conectar emprego e educação dentro do próprio município. Então, a tarifa zero ela é um investimento público, além de todos os outros impactos em redução das emissões dos gases do efeito estufa, que melhora a qualidade do ar, que ajuda no combate às mudanças climáticas. Então, a gente tem uma série de benefícios que são ocasionados pela tarifa zero. Então, a gente precisa olhar para ela como um investimento público e não como um custo de serviço. Então, eu vejo aí que para o território de vocês, ela é uma política fundamental que pode revolucionar como a cidade se organiza, para além de discutir também a importância de termos algum tipo de transporte público aí na cidade, que é uma pauta também fundamental. Então, hoje o meu trabalho é ajudar cidades como a de vocês a tornar isso uma realidade e concretizar o direito à cidade
para todas as pessoas, e o direito ao transporte público. Esses são direitos constitucionais que todos nós deveríamos ter acesso, segundo a Constituição, assim como educação e saúde. Então, esse é um pouco do meu trabalho atualmente. Igual a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, que a cidade em si, ela tem ela não tem o transporte municipal, né? Tem um ou outro ônibus que as pessoas têm acesso ali ao centro de Esmeraldas, mas nós temos muitas pessoas aqui, muitos jovens principalmente, que para fazer seus cursos, trabalham fora da cidade, em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sete Lagoas, e mesmo que eles consigam uma bolsa 100%, o custo da passagem ele é muito alto. Aqui na cidade teve uma discussão sobre essa pauta, uma vereadora apresentou, mas isso não foi para frente. Porque há uma mentalidade ainda que isso é uma coisa inviável para o município, de arcar com esse custo, mas eu acho que com essa orientação de vocês, com esse projeto, essas coisas de explicar como funciona, da onde pode vir o recurso, por exemplo, que o que mais preocupa é isso, né? Tá, mas da onde será tirado esse recurso para aplicar nisso? Vocês também conseguem abrir, por exemplo, a visão de quem está à frente disso, né, dos vereadores, da onde poderia ser tirado esse recurso para arcar com esse custo, caso seja implantado na cidade? Totalmente. O que a gente faz, nós elaboramos uma metodologia técnica e muito específica que a gente fez, em que nós conseguimos, de forma muito assertiva, estimar quanto custaria fazer o transporte público gratuito na cidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Porque tem uma dificuldade das cidades em saber quanto é essa brincadeira, né? Então, as pessoas falam, é caro, é isso, é aquilo, mas ninguém sabe ao certo quanto seria. Então, o que a gente fez primeiro nós estimamos tecnicamente quanto custaria e apresentamos para o gestor, olha, se você quiser implementar isso aqui que custaria dentro do seu orçamento público. Depois disso, a gente faz uma análise dentro da LOA, do orçamento da cidade, qual outra receita a prefeitura poderia realocar para financiar a tarifa zero, porque que foi o que fez a grande maioria das cidades. Eu visitei presencialmente 4 cidades no Brasil e uma na Europa, para entender como que eles davam viabilidade à tarifa zero, e foi isso que eu ouvi dos prefeitos e dos gestores públicos, que eles deram viabilidade à tarifa zero colocando o transporte público como prioridade no orçamento. Então, ninguém fala que a política de educação, que a política de saúde é cara, porque é um investimento público e é uma garantia que o Estado tem que fazer. Então, o primeiro passo é posicionar o transporte público com a prioridade que ele tem, como política de investimento de desenvolvimento econômico, posicionar o transporte público como um direito, assim como saúde e educação, e parar de olhar o transporte público como custo, e colocar a responsabilidade do poder público de investir orçamento público nisso. Depois, fazer uma análise no quanto o município é flexível em realocar. Será que não faz sentido, então, a gente investir um pouco menos em algumas outras políticas que não são prioritárias e investir no transporte público? Então, por exemplo, agora a gente trabalhou recentemente com Vinhedo. Vinhedo gastou 13 milhões na reforma e no paisagismo no portal de entrada na cidade. Sabe esses portais bonitinhos? Gastou 13 milhões. Fazer tarifa zero custaria cerca de 10 milhões na cidade. Então, olhar para o orçamento, olhar o quanto a prefeitura está gastando com outros gastos, nos ajuda a nos elucidar sobre o custo da tarifa zero, que é sobre a prioridade do orçamento. Então, no caso de Vinhedo, será que é caro mesmo 10 milhões? Porque o prefeito está gastando 13 fazendo uma reforma e um paisagismo. Então, essa a primeira reflexão que a gente precisa fazer. O primeiro lugar que a gente precisa olhar de onde tirar dinheiro é o orçamento público. Todas as cidades no Brasil arrecadam muito orçamento público e é para lá que a gente precisa olhar prioritariamente. A gente precisa disputar esse orçamento e redefinir, junto aos vereadores, junto ao prefeito, o que é prioridade. Alguns municípios, como é o caso de Palmas, por exemplo, que a gente atuou agora, possuem um cenário de endividamento público, um cenário de pouco orçamento. Nesses casos, recomenda-se que o município explore fontes de recurso extratarifário, que a gente chama tecnicamente. Que é o quê? Pensar em implementar um IPTU progressivo, em que a gente consegue gerar mais receita dentro do orçamento. Pensar em implementar
há uma legislação que Belo Horizonte está fazendo agora, inclusive, que é aí muito próximo de vocês, em substituição do Vale Transporte. Então, as empresas, ao invés de contribuírem para o Vale Transporte, elas contribuem com uma contribuição mensal para um fundo municipal e esse fundo municipal financia a tarifa zero. Essa é uma outra possibilidade. Então, para cidades que não conseguem financiar a partir do recurso municipal, existem essas outras fontes de recurso extratarifário. Mas o ponto que nós levantamos é que a maioria, 90% das cidades no Brasil, conseguem financiar a tarifa zero com o recurso do município, posicionando o transporte público a tarifa zero como uma prioridade orçamentária, assim como saúde e educação. A gente vai caminhando para o fim aqui. Eu queria que você deixasse seu contato para esse vereador que está assistindo aqui, seja de Esmeraldas ou de outras cidades que estão vendo essa entrevista, para entrar em contato com você e para tirar algumas dúvidas para aqueles que têm interesse em implantar isso nas suas cidades ou municípios, para como que funciona. Você falou que foi encerrado, né, esse primeiro curso que vocês estão fazendo e tem data, sim, prevista para abrir, ou caso não tenha ainda, esses vereadores que ficaram interessados ou prefeitos que ficaram interessados entrar em contato com vocês? Excelente. Essa formação e acompanhamento que nós vamos dar agora para esses 60 parlamentares, a inscrição está encerrada, como você falou, mas a gente vai abrir uma lista de espera. Então, se você é vereador e está acompanhando, é só me inscrever no Instagram, @giancarlo.gama, que é o meu Instagram, Giancarlo com GI, giancarlo.gama. Me manda uma mensagem por lá que a gente coloca você na lista de espera, mas também a gente consegue colaborar de forma segmentada, de forma específica, no caso da sua cidade, a partir da sua disponibilidade. Então, nos escreve lá que a gente conversa, e também tem o nosso contato via WhatsApp, então é DDD 11 999 79 4776. Vou repetir, 11 999 79 4776. É o WhatsApp meu e da GV Cidades, que é por lá que a gente acompanha todos os mandatos e as cidades que a gente acompanha, mas tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, esses mandatos conseguem falar com a gente ou entrar na lista de espera para as próximas chamadas desse projeto, ou então, enfim, ou então conseguir aí um apoio mais direcionado para levar a pauta da tarifa zero, e não só a tarifa zero, né? A gente discute política de mobilidade de forma geral. Então, no caso de vocês, há uma demanda de estruturação do sistema de transporte público. Isso é algo que a gente também pode apoiar. Agora, no caso de Irati, por exemplo, que é uma prefeitura do Paraná, nós estamos apoiando como eles podem melhorar e estruturar o sistema de transporte público na cidade, que é o caso de vocês, que não possuem, né, o transporte coletivo. Isso é um apoio que a gente pode dar, tá certo? Cara, muito obrigado, agradeço mesmo. E fica aí essa dica aí do Jornal Digital Esmeraldas para você, vereador, prefeito, que deseja implantar a tarifa zero, uma força aí que veio para colaborar muito para que vocês achem soluções e viabilidade para aplicar isso no seu município, no seu estado. Essa entrevista ela serve para poder clarear a mente dos vereadores e prefeitos para que isso seja implantado. Como a gente sempre diz, essas e outras notícias você encontra aqui no Jornal Digital Esmeraldas.